Olá, bom dia. Mais um vídeo para este canal. Bom, hoje é dia 15/9/2023 da Era Cristã. Hoje é sexta-feira, certo? Uma sexta-feira. Bastante agradável aqui onde eu estou, graças a Deus. Obrigado, Senhor, por esta sexta-feira. E eu moro, né? Estou localizada no estado de Sergipe, Aracaju, né? Aracaju, Sergipe, no bairro Augusto Franco, né? Chama Augusto Franco. Pois bem, sei que você não precisa saber onde eu estou localizada, mas só para você saber se ambientar, né? Porque esse canal aqui é um canal também em que eu dedico a sergipanidade. A sergipanidade. Você sabe o que é sergipanidade, né? Pois bem, eu quero explicar para você rapidamente, brevemente, né? Vai ser um vídeo para falar de muitas coisas hoje. Muitas coisas estão acontecendo no mundo. Mas antes de falar de todas as coisas que estão acontecendo no mundo, eu quero falar sobre onde eu me localizo, né? Sergipe. Sergipe é um estado, já foi uma capitania, já foi uma província. Aqui é uma foto, né, das principais zonas de Sergipe. Aqui é um estado bastante modesto, pequeno, simples, né? Mas tem muita coisa boa aqui, né? Tem um mar lindo, maravilhoso para ver. Enfim. Então, em homenagem à sergipanidade, ao povo de Sergipe, que é considerado o povo mais pequeno do Brasil, o estado mais pequeno, né? Geralmente, Sergipe é o estado realmente mais negligenciado na cultura nacional. Por que eu não sei, né? Mas existe esse preconceito, né, da sergipanidade. Mas a sergipanidade existe, né? Existe, graças a Deus. Vamos ver algumas informações aqui rápidas sobre Sergipe. Sergipe foi fundado, né? 8 de julho de 1820. Quer dizer, já faz alguns séculos que Sergipe existe, né? De modo que eu considero que o Brasil inteiro precisa ser sergipanizado, precisa se sergipanizar, né? Quando o Brasil se sergipanizar, eu acredito que a civilização brasileira vai aparecer para todos os povos da Terra saberem o que é o Brasil. Então, vamos ver um pouco da história desse maravilhoso estado de Sergipe. Foi criado, como eu falei, 8 de julho de 1820. O Brasil ainda não era independente de Portugal, o Brasil ainda era uma colônia. Na verdade, não era uma colônia, era um reino, já estava unificado ao reino de Portugal. O Brasil já era parte do reino de Portugal, né? Era o Reino Unido de Portugal. Então, o rei de Portugal, era o rei do Brasil, estava morando no Brasil nessa época, né? E era o senhor Dom João VI, tá aqui, ó. Essas são informações oficiais, certo? Da história oficial do Brasil, tá aqui no site do IBGE, dessa maravilhosa instituição. Eu amo essa instituição, eu amo o IBGE, amo de paixão, certo? Se você quiser saber informações importantes, relevantes e verdadeiras sobre o Brasil, você procure os sites do IBGE, certo? Não procure os sites do PT, né? Do IBGE, né? Porque existe aí uma controvérsia agora recente, né? Existiu aí uma controvérsia de que Lula indicou aí um cupincha dele, né? Para presidente do IBGE. E aí, enfim, por causa do censo, né? Do censo que teve agora recente, aí eles quiseram criar, o PT, né? Quis criar uma intriga em torno do IBGE. Veja você que coisa horrível, né? Essa foi a coisa mais imperdoável que o PT fez. De todas as burrices, todas as insanidades que eles fizeram, a pior foi ter criado intriga em cima da questão do IBGE. Por quê? Né? Porque o IBGE tem as informações verdadeiras, importantes sobre o Brasil. Sobre a história do Brasil, sobre a cultura do Brasil, sobre as estatísticas do Brasil. E sobre as contas, sobre a economia do Brasil. Né? Aí o PT, como está nessa briga insana aí com o fantasma do Plano Real, né? O fantasma, né, da ópera do Plano Real, eles querem enfiar o IBGE nisso. Mas depois eu falo mais brevemente sobre onde é que o PT vai parar. Eu já estou
antevendo aqui as minhas antenas parabólicas que estão conectadas aqui na internet. Bom, então o Sergipe foi criado em 8 de julho de 1820 pelo então rei do Brasil e de Portugal, que era o Reino Unido, né? Era o Reino Unido da lusofonia, foi aqui, a capital da lusofonia. Veja você que coisa magnífica, majestosa. Brasil foi a capital da lusofonia e Sergipe foi criado nessa época. Então você veja bem, porque uma das características principais da sergipanidade que está em minha vida é esta preciosidade da lusofonia, da língua portuguesa, os países lusófonos, falantes do luso-português. Fomos criados dentro dessa conjuntura cultural. Ok, mas tem uma coisa muito mais importante aqui para ser destacado sobre a sergipanidade. Seguinte, como é que Sergipe foi criado? Foi inventado. De onde é que veio estas coisas, Sergipe? Então aqui foi a criação, né? A criação oficial da província de Sergipe, que foi assinada pela Carta Régia do senhor Dom João VI. Essa carta está disponível aí nos arquivos públicos de Sergipe, do Brasil, se você quiser olhar na internet, tá tudo aí, tá tudo nos arquivos públicos. Porém, até aquele momento, o que acontecia? Sergipe era o quê? Até aquele momento, né? Até a criação independente da capitania, né? Que era uma capitania antes. Como era que funcionava aqui em Sergipe? Bom, então aqui temos informações, certo? Relevantes sobre Sergipe. Mas a principal coisa que você tem que saber, né? Acerca da sergipanidade, além da questão da lusofonia, da importância fundamental desta língua que nos tornou independente, né? Porque, na verdade, que tornou independente Sergipe foi o Dom João VI, rei de Portugal, rei da lusofonia. Ok, isso é uma característica importante. Sergipano preserva essa herança cultural de Portugal, que é a língua portuguesa. Se é uma coisa que Sergipano gosta de preservar a língua portuguesa. Diversas formas você vai encontrar isso aqui em Sergipe. Preste bem atenção, Sergipe é um estado relativamente pequeno, tem mais de 70 municípios. Vamos ver quantos municípios tem aqui em Sergipe. Deixa eu ver se eu acho aqui mapa, né? Mapas são importantes. Que é outra característica fundamental de lusofônicos. É o apreço pelos mapas, né? E eu gosto muito dos mapas. Bom, mas aqui não está aparecendo. Há algum problema no sistema. Sistemas informativos. Deixa eu ver se eu acho aqui na página principal. Tá aqui. Sergipe. O que é que aparece? Mapa. Aqui, mapa físico de Sergipe. Vamos ver. A mágica do mapa. Porque toda mágica administrativa, político-administrativa, são os mapas. Essa grande... A cartografia é o grande mistério da administração pública. E o povo brasileiro, né? Essa raça lusófona entendeu, né? Entendeu que a arte maior é a arte da cartografia. Pois bem, então aqui está o meu maravilhoso estado. A capital fica aqui, em Aracaju. É uma capital atlântica, né? Porque fica, né, faz as suas... Tá aí na costa do Atlântico. Tem muitos rios, veja quantos rios, né? Muitas cidades. Então aqui tem mais de 70 municípios, aqui em Sergipe, certo? Temos um rio maravilhoso lá, fazendo a divisa com Alagoas, que é o Rio São Francisco. E temos aqui algumas encostas, algumas montanhas, fazendo a fronteira aqui com a Bahia, certo? Com a Bahia. E temos aqui ao sul do estado de Sergipe, as fronteiras aqui do Rio Real, que faz a divisão também com a Bahia. Então, nós temos limites, Sergipe, né? Tem limites territoriais naturais, né? Então, o que nos limita aqui? O oceano, o grande oceano Atlântico, o Rio Real, aqui no sul, e o Rio São Francisco, aqui na parte norte, né? Na parte norte, não, norte. É norte, né? Bom, eu penso que é norte. Mas possa ser que eu esteja errada, né? Veja que aqui não tem
Não tem o crucifixo lá do norte, sul, leste e oeste. Mas eu acredito que seja norte. Aqui é norte e aqui é sul, né? Eu imagino que seja. Mas posso ser que eu esteja errada, né? Porque mapas não são exatamente assim como a gente pensa. A gente tem que entender que a cartografia é uma arte, certo? E a localização geoespacial é uma arte maior ainda, maior do que a cartografia. E isso tem no IBGE. O IBGE tem duas características fundamentais que você precisa saber. Uma é esta arte da cartografia e outra é a arte da geolocalização. Geolocalização, que é muito importante. Pois bem, poucas pessoas conhecem essa arte, mas vão ter que conhecer, vão ter que aprender a conhecer. Por várias razões. Que eu não vou explicar aqui agora. Meu foco aqui é a Sergipe-Unidade. Então, Sergipe é um estado pequeno, relativamente pequeno, mas somos bastante relevantes na história nacional. Veja você, 1820, Sergipe já estava sendo feito, já estava sendo formado aqui. Por que a gente foi formado assim dessa forma? Veja quantas pessoas moram aqui em Sergipe. A população sergipana, segundo o censo de 2022, foi o último censo populacional que teve. Segundo este censo, a população de Sergipe está em 2.209.558 pessoas. Veja que coisa precisa. Que coisa que precisão de números. 2.209.558 pessoas, entre as quais eu me incluo, porque eu moro aqui. Veja que coisa maravilhosa. Eu estou aqui desse número. E realmente estou, porque foi recenseada onde eu moro, né? Já me mudei, porque eu ando assim, eu sou uma ambulante, praticamente, ambulante de residência. Mas onde eu morava, eu fui recenseada no ano passado, né? A moça do IBGE foi lá, anotou meu nome, anotou o nome da minha mãe, do meu pai, tudo certinho, bonitinho, né? No computadorzinho lá do IBGE, que eu sei que eu conheço, é confiável. O computador do IBGE é muito confiável, certo? Então esse número aqui eu tenho certeza que tá certo, né? Mas existem, né? Pessoas aí, né, fazendo intriga lá em Brasília, que é a capital da intriga, né, fazendo intriga em relação a esses números do IBGE. Tome com cuidado, Esses números do IBGE são rastreáveis, né? Quer dizer, se o pessoal do PT quiser fazer guerras culturais com os números do IBGE, eles vão ter que abrir as caixas pretas do IBGE. Porque cada recenseador carrega um celularzinho, como se fosse um celularzinho, que faz a geolocalização, que tira os pontos GPS de cada casa que eles entram, né? E outras tantas coisas, outras tantas tecnologias, né? Para tornar os números reais, para mostrar que os números são reais. Então, o PT está aí nessa luta dantesca com o Banco Central do Brasil, que é uma luta dantesca deles. E eles quiseram, né, recentemente envolver o IBGE nisso, mas não dá, né? Os números do IBGE são um pouco diferentes do número do Banco Central. O PT tem que entender isso, né? Que eles não estão entendendo. Mas eles vão entender de um jeito ou de outro. Bom, então aqui está a nossa população mais de 2 milhões de pessoas aqui em Sergipe. Atualmente, né, a capital é Aracaju, mas antes, né, na nossa cultura histórica, quando Sergipe foi fundada, 1820, era São Cristóvão, né? Que hoje é a cidade histórica do estado. Bom, no último censo, então a gente contou com essa população de 2 milhões, tem o número de veículos aqui, olha que coisa interessante, né? Quantas informações excelentes tem aqui. O número de veículos de Sergipe, tem sobre a educação de Sergipe, tem o governador, né? O governador é Fábio Cruz Mitidieri, que é uma cruz mesmo que a gente tem que carregar, porque na verdade a governança aqui em Sergipe é a cruz que a gente tem que carregar, é parte da nossa cruz, tudo bem, eu entendo. Aí aqui tem todas as informações de educação, da matrícula dos alunos, dos docentes. E que coisa maravilhosa, coisa interessante, tem que ter tudo, né? Então assim, os governantes do Brasil, eles só não governam direito porque eles não querem mesmo. Porque eles não querem, porque eles são preguiçosos, vagabundos. Porque olha quantas informações, isso aqui tá público. Imagine, se eu tenho acesso a isso, eu não sou governante, eu tenho acesso a isso aqui na internet. Você imagine o quanto de informações que um governador, que um prefeito pode ter obtido só do IBGE. E de que eles não podiam governar decentemente esse estado, esse país? Poderiam, mas óbvio que poderiam. Tá tudo aqui, ó. Isso aqui, todas essas informações, para serem coletadas, colocadas aqui dessa forma tão bela, tão bonita. Isso aqui dá muito trabalho para fazer. Eu sei que eu já trabalho no IBGE, isso aqui dá muito trabalho. Você tem que, né? São muitos funcionários, são muitas cabeças, são muitos corpos pensantes trabalhando para manter isso aqui, para manter esta grande infraestrutura informacional que os governos brasileiros simplesmente não utilizam. Eles subutilizam o IBGE,
E só utilizam para essas intrigas governamentais que tem lá em Brasília, para quê? Para ganhar mais orçamentos. Porque veja você, né? Veja você agora. Por que que o PT foi brigar com o PT? Aliás, o PT foi brigar com o PT. Perdão. Por que que o PT foi brigar com o pessoal do IBGE? Qual foi a treta, né? Foi a indicação, botar aqui, indicação do presidente do IBGE, né? Porque o IBGE, né, é a galinha dos ovos de ouro para os prefeitos e governadores do Brasil. Sabe por quê? Vou explicar também por quê. Porque o IBGE faz a contagem da população, certo? Existe uma coisa no Brasil, uma lei orçamentária, que tem uma coisa chamada fundo, vou botar aqui, fundo de participação dos municípios. Olha que coisa bela. Então, é uma lei, né? FPM. Veja que coisa maravilhosa que é o Brasil. Esse fundo de participação dos municípios é uma lei que estabelece o repasse de verbas, de impostos, que o governo arrecada, a União, arrecada todos os impostos, fica concentrado lá na União, e eles dividem, repartem lá, né, pelos os municípios do país, mais de 5 mil municípios tem no país, só que eles fazem esse repasse de acordo com a população. Então, quanto maior a população, maior o repasse. Né? E é com isso que Lula está trabalhando agora, com os repasses de verbas, né? Que ele é um canalha, a gente já sabe. Mas a esse nível, nem eu imaginei que o Lula ia chegar. Mas ele está chegando. Ele agora está controlando, né, as políticas públicas do Brasil pelo Fundo de Participação dos Municípios. E agora ele antecipou, veja você, essa notícia é recente, né? Ele está lá no site do PT. Então não é notícia oficial do governo, é notícia do PT, né? Do site do PT. Porque eles agora estão assim, né? Eles tomaram o país de assalto e eles estão realmente, né, levando a sério esse assalto, né? Vamos ver até onde vai esse assalto, né? Quero ver, Lula. Quero ver quais são as armas que Lula tem, porque todo assaltante tem armas. E se ele conseguiu fazer esse assalto público generalizado no país, veja quanto os bilhões que ele não está administrando agora. Né? Antes eram propinas na casa dos milhões, lá na Petrobras. Agora não, agora está nos bilhões, repassando os estados e municípios, né, pelo Fundo de Participação dos Municípios. Por isso ele fez aquela querela com relação à indicação do Postman, né, esse carro importado que está agora governando, presidindo o IBGE, né? Vamos ver aqui uma coisa importante, né? Esse Postman, ele é ligado às políticas do PT, né? A essa demência que é o PT. O PT é uma demência intelectual, né? O intelectual do PT é uma pessoa demente. Uma pessoa que está... é um parasita mental. Mas esses parasitas existem, né? A gente tem que ter todo o respeito comum, porque afinal de contas eles falam português. E eu, como sergipana, que aderi a essa sergipanidade completamente, eu confio que vai dar tudo certo, né? Eu não sei como, mas vai dar tudo certo. Vamos ver. Então, vamos ver aqui uma coisa importante. Número da população brasileira. Censo 2022. Né? Porque era para ter esse censo em 2020, mas teve a pandemia e aí cagou tudo. Cagou o país, né? A pandemia cagou o país. Mas depois eu falo um pouco sobre a pandemia. Eu fiz um cronogramazinho aqui dos acontecimentos principais desde essa pandemia, porque eu quero realmente me atualizar. Eu sei que, né, o mundo vai passar por muitas transformações internacionais e vai chegar no Brasil. E eu quero estar atualizadíssima. Bom, então a população do Brasil cresceu, segundo as projeções do IBGE, 6,5%, né? Cresceu um pouco, né? Aí o que aconteceu? O Brasil tem uma população hoje, segundo esse censo do IBGE 2022, de 203 milhões de pessoas. Um pouco mais de 203 milhões de pessoas, habitantes. Comparado com o censo de 2010, que teve em 2010, a população cresceu 6,5%.
o que tem um aumento de 12.306.713 pessoas. Isso significa o que na prática? Que o Brasil, apesar dos pesares civilizacionais, culturais e políticos que tem sofrido nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente está até se reproduzindo, o que é uma coisa incrível, né? O brasileiro ainda se reproduz, né? Diante de tanto caos. Você já parou para pensar na dificuldade que é um ser humano brasileiro se reproduzir hoje? Porque você veja, né? Vamos ver como é que está a cesta básica no Brasil. Porque para você se reproduzir, tem que pagar comida para seu filho, para sua filha, né? Vamos ver. Valor da cesta básica do Brasil, no Brasil, 2023, tá? Vamos botar 2023. Olha, a cesta básica no Brasil, isso em São Paulo, tá em torno de R$783. Tá aqui, R$783. Deixa eu aproximar um pouco mais. Olha, isso em São Paulo, né, que é a capital mais importante do país. É a média e para a população brasileira inteira, porque o Plano Real funciona no Brasil todo, né? Então, esse valor aí é, né, poucas variações, mas nos estados acabam se sucedendo parecido. Bom, então a gente está com uma cesta básica de R$783 por mês, quer dizer, para comer no mês você tem que gastar R$783. Vamos ver quanto é que está o salário mínimo no Brasil, né? No Brasil, vamos ver. Valor do salário mínimo no Brasil 2003. Olha, o salário mínimo está em 1.320. Vamos fazer as contas? Eu vou fazer as contas. Vamos fazer as contas. Então, se você pegar 1.320, né, eu vou botar assim, 1.300, né? Vou arredondar, porque esses 20 aí é da passagem, né? É os R$20 que você tem que pagar a passagem, para tirar o dinheiro. Então, já nem conta na comida. Então, vamos tirar 1.300. Vou fazer aqui umas contas. Deixa eu ver se eu consigo. Que meu computador é meio lento. Mas tudo bem, né? O Bill Gates, que ficou com os computadores mais velozes, ele tá agora revolucionando o mundo com a inteligência artificial. Eu fiquei com um computador mais fraco, né? Mais impotente. Mas eu gosto do meu computador assim, né? Poxa vida, eu não... Olha, apareceu ali. Vamos ver. A calculadora do mundo está aqui na minha mão. Vamos lá. Então, R$1.300 é o salário mínimo, né? Para você entender a complexidade da reprodução humana no Brasil, né? Na cadeia alimentar dos animais civilizados, o brasileiro ficou realmente na pior posição. Mas vamos ver, 1.300 é o salário mínimo no Brasil. E quer dizer, quem tem a sorte de ter um emprego para ter um salário desse, está feliz. Fique feliz, porque muita gente está desempregada ainda, vivendo de Bolsa Família. Depois eu vou falar o valor do Bolsa Família, tá certo? Como é que tá aí as contas. Então vamos lá, o salário tá de 1.300, né? A cesta básica média tá de 700 e quanto? 770, né? Então 778, mais ou menos. Quer dizer, vai dar quanto? Olha, quanto vai sobrar? Para você pagar água, luz, dependendo da situação, pagar aluguel, né? Que a maioria das pessoas também não tem casa própria aqui no Brasil, porque a casa própria é cara, realmente. Ou seja, não dá para ter filho no Brasil. Quer dizer, se você souber pensar, calcular, segundo a lógica do Plano Real, né? Eu sei que não dá para ter filho no Brasil hoje, mas ainda tem brasileiro conseguindo essa proeza, né? Obviamente com muitas lutas sociais. Ainda estão se reproduzindo, brasileiros estão se reproduzindo. E aí, tudo bem, né? Isso ajudou o governo Lula, de certa forma, né? Que agora estão, né, distribuindo bilhões e bilhões aos estados e municípios por causa desta grande participação no bolo demográfico, né? Que a população brasileira está crescendo, Lula acha que isso é importante, então é importante dar dinheiro aos municípios, né? Para os municípios continuarem, né, reproduzindo a humanidade, né? A humanidade no Brasil. Vamos ver aqui. Vamos ver quanto é que está o valor do Bolsa Família. Porque eles mudaram o nome de novo, né? Era Auxílio Brasil, voltou para Bolsa Família, enfim. Qual o valor? Quando você tiver um... Olha, aí tá a lógica do Plano Real agora, como funciona no Brasil agora. Quer dizer, quanto mais filho você tiver, mais ganho você vai ter no Bolsa Família. Né? Essa é a lógica do PT. Eles querem que realmente a população se reproduza. Né? Vamos ver. R$600 por família. Se você tiver uma criança, você tem mais 150.
né? Agora, você viu o valor da cesta básica? 700 e mais de 700. Tá para mais de 700. Quer dizer que se a pessoa tiver filho, ainda assim não consegue comer. Vai ter que comer o filho daqui a pouco. O brasileiro vai ter que comer o filho. Pelo valor da cesta básica. Certo? Então, tá difícil. Tá difícil se reproduzir no Brasil. Mas tem gente ainda se reproduzindo. O que eu acho muito, muito louvável, né? Brasileiros que se reproduzem, vocês são louváveis, né? Vocês são louvor de Lula. O louvor de Lula, né? É esses brasileiros que eles se reproduzem. Pra poder ganhar um Bolsa Família, né? Mas o valor da cesta básica está nesse estágio aqui, certo? Pois bem. Então, o brasileiro está escravizado para comer, para poder comer, né? Isso aí está claro para mim. Mas nós temos esse grande belo estado, esta grande bela sergipanidade. Então, aqui em Sergipe, né? O PT de Lula não governa mais há muito tempo. Qual foi o último grande estadista que Sergipe teve? O último grande estadista. Eu vou colocar aqui para você ver. Eu vou colocar aqui o nome dele. Ele é o famoso Marcelo. O famoso Marcelo Deda. O Marcelo Deda. Este homem aqui, ele é, na minha humilde opinião e na opinião de muitos sergipanos decentes, este homem aqui é um ícone da história sergipana. Olha, tá bem aqui, tá vendo? Ó, meu guarda-roupa de Nárnia é a história sergipana, certo? A verdadeira história sergipana, né? Então, este homem aqui, este intelectual de primeira grandeza, como tá aqui, né? Porque as capacidades intelectuais sergipanas não são simples de se entender. Este homem é do interior de Sergipe, ele é de Simão Dias. E este homem, um intelectual de primeira grandeza, ele governou nosso estado, ele governou Aracaju como prefeito, governou o estado 2 vezes como governador. E ele morreu de uma forma bastante melancólica, bastante triste, mas ele não morreu triste. Não! Marcelo Deda não morreu triste, certo? Marcelo Deda não morreu triste. Deixou um estado comovido. E aqui tem uma breve história dele, da história dele e da associação dele com o PT. O Marcelo Deda, ele foi um dos fundadores do PT no estado de Sergipe, certo? No estado de Sergipe. E ele, preste bem atenção você, que coisa maravilhosa que este homem... O PT, você conhece o PT, né? Se você está no Brasil, você certamente conhece o PT. Vamos ver. Marcelo Deda. Vamos ver se Marcelo Deda se envolveu em algum esquema de corrupção do PT. Marcelo Deda. E a corrupção do PT. Vou botar aqui para ver se a inteligência artificial do Google me ajuda. Vamos ver o que aconteceu, né, com o Deda em relação às corrupções do PT. TSE recebe pedido de cassação do governador Marcelo Deda. Augusto diz que há corrupção na saúde do governo. Augusto Bezerra. Do povo aqui de Sergipe. Ministério Público do Estado pede cassação do governo Deda. Isso foi em 2011. Abril indenizará 200 mil em espólio ao ex-governador. Vamos ver, ele faleceu, né? Já faleceu, mas antes de falecer, ele ainda teve essas situações aí, nome dele, um petista, né? Vamos ver. O Ministério Público, veja quem era que estava acusando o Deda. Olha só, esta criatura lamentável, era quem estava acusando o Deda. O ministro relator, né, do Ministério Público Eleitoral, era do eleitoral, né, desse grande tribunal eleitoral. Eles, né, pediram a cassação dos mandatos do governador de Sergipe, Marcelo Deda, que à época tinha como vice o Jackson Barreto. Depois virou governador, porque Marcelo Deda morreu, né? Veja que coisa fantástica. A máfia no Sergipe é pesada. Sergipanizar o Brasil é uma coisa difícil, mas vai acontecer. Olha só. Aí esse, né, alagoano, parente de Fernando Collor, né? De Fernando Collor, né? Isso é a máfia do país, é Fernando Collor. Aí ele mandou caçar
Por quê? Por conduta vedada a agentes públicos no ano eleitoral de 2010, quando o governador foi reeleito. O pedido do MPE veio do TSE por meio de recurso contra a decisão do Tribunal Regional de Sergipe, que manteve o governador Deda. Então, o Tribunal de Sergipe manteve o mandato de Deda, mas o Tribunal de Brasília, que era governado por esse boca murcha, ele não queria que Deda governasse Sergipe. Não queria. Aí ele mandou caçar. Mas aí o que aconteceu? Você acha que Deda foi caçado? Não. Deda não foi caçado. Pelo contrário, Deda foi caçar. Deda foi caçar. O que Deda foi caçar? Vamos lá. Marcelo Deda. Então, é a corrupção que Marcelo Deda se envolveu? Veja bem. É só o canibalismo interno do Poder Judiciário brasileiro. Certo? É só isso. É o problema. E Deda se meteu nisso. Pesado. Vamos ver. Marcelo Deda. Vamos ver. O que aconteceu com Marcelo Deda? O que aconteceu no final do mandato de Marcelo? Mandato. Morre o governador. O governador morreu em 2013, né? E aí veio Dilma Rousseff, veio Lula, veio a corja toda pra cá, né? Pra lamentar. O Deda morreu com 53 anos de idade, com câncer. Né? Porque, de fato, a pessoa ser parte do PT é para adquirir um câncer. O problema do Deda foi ter ficado muito tempo no PT. E ainda com jeito como o Jackson Barreto. Com o Jackson Barreto. Depois eu vou mostrar quem é Jackson Barreto. Aqui na internet. O governador faleceu, né? Faleceu. Mas, veja bem, antes de falecer, foi o que ele fez. Ele tinha 56 anos, 53 anos. Vamos ver como ele ficou. Ele ficou doente. Muito doente. Certo? Mas claro que ele ia ter que ficar doente. Olhe as qualidades de pessoa que andava com Deda. Era Jackson Barreto. Era Rogério Carvalho. Né? Que é outra... Né? Estes homens aqui, a causa do câncer de Deda. Eu tenho certeza que era. Mas ele não podia matar esses homens. Ele não podia matar o câncer dele. Né? E aí foi o que ele fez. Ele foi atrás de dinheiro. Foi o que Deda fez no final do mandato. Antes de estar doente. Vou colocar aqui para vocês entenderem, né? O heroísmo da sergipanidade, né? Vamos ver. Contas públicas na época de Marcelo Deda. Marcelo Deda, né? Na época de Marcelo Deda, o Estado estava passando por uma situação fiscal muito complicada. Mas aqui não aparece na internet, claro que não aparece, né? A internet sergipana é um caos. É um caos. Rogério define e do céu Deda lança luzes para Márcio e Lula. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Eles ainda usam o homem morto para fazer campanha. Você veja o nível de corrupção humana que se instalou em Sergipe, né? Depois que Deda morreu. Vamos lá. Mas Deda foi, né? Foi até o fim. Deixa eu colocar aqui, né? Empréstimos públicos de Marcelo Deda. Vamos ver. Não. Marcelo Deda e dívida pública de Sergipe. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui, né? Não aparece nada. Não aparece nada. Ah, apareceu aqui, olha. Aqui, esse aqui, apareceu ele, né? Esse homem aqui é muito conhecido em Sergipe. Esse senhor aqui é uma criatura, né, que vai realmente... Enfim. Jackson Barreto, né? O Jackson Barreto, que era o vice-governador de Deda, né, porque Deda era vivo, ele estava com alguns problemas aí para pagar salários, né? Na prestação de contas. E o TSE estava em cima disso também. Aquela coisa toda, esse canibalismo todo que a gente já sabe. Cadê dinheiro? Aí, nisso, Deda foi morrendo, né? Mas ele ainda foi pedir dinheiro, né? O Marcelo Deda ainda foi pedir dinheiro lá nos tribunais de Brasília. É porque aqui não aparece. Mas eu vou botar assim, Marcelo Deda e os empréstimos. Porque você vive de pedir empréstimo. O governo, né?
Mas não aparece aqui. Fatia do Banese, tratativas confidenciais. É isso aqui, Sergipe, né? As confidências de Sergipe são as contas públicas, né? Que eu não sei como é que funciona, mas funciona, tá aí funcionando, né? Até um tempo desse, eu lembro, pessoalmente, as pessoas iam pra rua, não estavam recebendo salário, aposentados, pessoas do Estado não estavam recebendo salário. Aí aconteceu o quê? Muitas, né, reviravoltas orçamentárias e acabou que Sergipe, né, tá pagando salários, né? Mas vamos ver. A dívida pública de Sergipe. Deixa eu ver se aparece aqui alguma coisa, né? Dívida pública de Sergipe. Não aparece. Não aparece. Aqui só aparece a privatização. Ah, aqui. Sergipe tem a segunda maior dívida entre os estados do Nordeste. Olha, essa notícia é importante, né? Isso aqui vai dar para explicar muita coisa da sergipanidade hoje. Vamos ver. Olha, o que é sergipanidade? O país, um dos estados mais endividados do país. Por isso que eu tô dizendo, né? A sergipanidade vai inundar o Brasil. Não adianta o Lula querer fazer maquiagens orçamentárias com dados com o fundo de participação do município do IBGE. Não adianta, Lula. Né? IBGE não gera dinheiros, né? Banco Central não gera dinheiros do nada. O dinheiro tem que ser, né, trabalhado. Tem que trabalhar para ter dinheiro. Mas a gente não tem mais trabalho. A gente só tem Bolsa Família. E uma cesta básica caríssima para pagar. Então, mas Sergipe tá aí, ó, tá aí no páreo, né? É o estado que, no primeiro quadragésimo de 2022, alcançou um percentual de 22,2% de dívida consolidada. A gente já tá, né? A gente tá aí subindo a dívida a um nível, né? Bem grande, 22% de dívida do que o estado recebe. Então, não dá para camuflar isso, né? Por muito tempo, né? Infelizmente não vai dar, né? E aí, bom, nós temos uma população gigantesca, 2 milhões de pessoas. Imagine se 2 milhões de pessoas sem dinheiro, né? Porque, vejamos nós, né? Mais sobre a sergipanidade. Vejamos nós aqui. Sergipe vou botar assim, economia... Ah, não, aqui no IBGE tem, deixa eu ver. Economia de Sergipe, deixa eu ver só, aqui, ó. As receitas... Aqui, meio ambiente, não quero saber do meio ambiente, não. Meio ambiente, eu tô realmente pouco me lixando pro meio ambiente. Eu quero saber do dinheiro para pagar minha comida. Mas não aparece aqui, né? Esses dados são mais para os tribunais de contas, eu acho. Né? Deixa eu ver aqui se... vamos ver se eu... população economicamente ativa de Sergipe. Vamos ver. Onde é que está a população economicamente ativa? Tá no campo, né? Ainda sendo escravizado, né? Sendo escravizado, porque realmente trabalhador rural no Sergipe não ganha nada, praticamente. E tá no comércio. Mas temos uma região, uma região, né? Aqui, uma taxa de desemprego que não está sendo calculada, né? Por mim, nem pelo Lula. Mas é pelas pesquisas do IBGE. Né? E eu sei que tem pesquisa direto lá para calcular esse negócio de desemprego, inflação, essas coisas todas. Né? Eu acho que o PT não vai conseguir parar isso. Isso das estatísticas. Não sei, mas estou tentando. Estou tentando manipular isso. Né? Pelas mídias, pelas internet, pelas intrigas informacionais. Mas eu acho muito difícil eles conseguirem fazer esse tipo de jogo. Né? Porque existem contas a serem pagas. Né? Contas a serem pagas a gente não pode ir, né? Então vamos lá. Tribunal de Contas de Sergipe. Vamos ver o Tribunal de Contas de Sergipe, como é que funciona. Olha, tem um Tribunal de Contas aqui em Sergipe, né? E ele andou visitando, né, o Poder Legislativo aqui, vamos ver. Né? O Tribunal de Contas de Sergipe está visitando aí os poderes do Legislativo. Por que será, né? Por que será que ele está fazendo isso? Né? Então ele visitou aí recentemente, foi conversar com os legisladores aqui de Sergipe, né? E coisa maravilhosa, coisa linda, né? Agora,
Há um mistério na sergipanidade, né? Há um mistério na sergipanidade. São essas excelências aí, essas excelências engravatadas que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, mas que eles dominam as contas públicas do Estado e tudo mais, né? Que continuem dominando, né? O importante é a gente não passar fome, né? Então, se você ganha um salário de fome, você se conforme com o salário de fome e espere, né, o grande próximo boom das contas públicas, né, a grande próxima contratação, né, algum grande milagre econômico que, né, possa ser que venha, possa ser que não venha. Se não vier, você espere, né, espere aí em Deus, né, em Deus, porque as contas públicas já estão fechadas aqui em Sergipe, né, eu tenho certeza que já estão fechadas, né, disso não sai, né. Sergipe não vai pegar mais dinheiro do que já pegou, né? Até porque o Deda morreu nisso, em tanto querer pegar dinheiro, né? Ah, sim, pra encerrar aqui, eu vou falar do Jackson Barreto. Vamos ver. Jackson Barreto foi vice-prefeito, vice-governador do Marcelo Deda. Vamos ver aqui. Vou botar aqui. Pedido de impeachment. Deixa eu ver se é. Impeachment de Jackson. Porque Jackson Barreto, ele foi o prefeito de Aracaju. Vamos ver. E ele teve um processo de impeachment contra ele. Mas não aparece aqui. Enfim, gente. Então, o eixo de poder do PT, o eixo intelectual do poder do PT, era o Marcelo Deda, né? Esse grande intelectual da sergipanidade. Quando ele morreu, veja o que aconteceu com o PT. Né? Veja o que aconteceu com o PT depois que Marcelo Deda morreu. Marcelo Deda morreu em 2000 e... Ele se afastou para tratamento do câncer em 2014. Né? Aí o Jackson Barreto assumiu a mandioca. Aqui, coitado. Quer dizer, olha a cara do Deda. O Deda tava já nas últimas aqui, mas teve que aguentar Dilma Rousseff. Aí o que aconteceu depois que Deda morreu? Ora, o Brasil foi para Dilma Rousseff no embalo, né, da coisa louca das contas públicas de Dilma Rousseff. Né? Então acabou o intelectual engajado na esquerda. Aqui, ó, no Deda, morrendo de câncer. E pedindo dinheiro emprestado aí para manter as contas do Estado fechadas. E tá fechada, graças a Deus, né? Graças ao Deus de Marcelo Deda, as contas do Sergipe estão fechadas, né? Não se abre mais essas contas, né? Tá tudo fechado, né? Nem alguma coisa aí, nem algum compromisso hermético, né? Misterioso, tá fechado. Então, assim, o único intelectual da esquerda que eu admiro é este homem aqui, Marcelo Deda, falecido, né? Saudoso, sergipano, intelectual de peso, de grande dignidade, certo? Agora o resto, né? É essa demência de Dilma Rousseff e Lula para baixo. Dilma Rousseff e Lula para baixo, né? Então é isso, gente. Eu vou encerrar aqui este áudio-vídeo, este audiovisual, certo? Lembre de sergipanos existem, né? E sergipanos gostam muito de fazer uma coisa, sabe? Sabe o que sergipano mais gosta de fazer na vida, eu acho? Hoje, na sergipanidade atualizada, né, do século XXI, é assistir televisão. Sergipano assiste uma televisão que você não tem noção. E assiste de um tudo, viu? É Netflix, é internet, é Facebook. Sergipano tá ligado em tudo, ó, em tudo de televisão, de internet, de celular, de conexão com o mundo, o sergipano conhece. Né? Pode passar fome de vez em quando. Pode. Mas a gente tá conectado, pelo menos isso. Né? A gente paga a nossa internet. Né? A gente paga a nossa internet. Tchau, gente.